Mas ele não é do nosso grupo aqui. Eu já mandei parar. Jesus falou, como é que é, João? Você mandou o quê? Não é do quê? Você sabia que o grande líder da igreja foi Tiago e nenhum dos 12? E hora nenhuma eu vejo Pedro falando, Tiago. Sabe, meu irmão, que nós passemos a andar, que logo depois que ele fala que contou o tempo e achou coração sábio, o verso seguinte fala assim, Senhor, até quando? Moisés fala no Salmo 90. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sabe qual a conclusão de um coração sábio? Senhor, tem compaixão de mim. Amém? Pode ler aí no Salmo 90. Senhor, até quando? Tem compaixão, Senhor. Esse é o grito do coração sábio. Tem compaixão de mim até quando, Senhor? Olha como ele chama o tempo. Há 3 palavras para o grego no tempo, sobre tempo. Uma é muito famosa, é de onde vem a palavra cronômetro, é cronos. Mas se você olhar na Bíblia, no original, no grego, nem sempre a palavra tempo, a tradução é cronos. Em Gálatas 4:4, que diz que Jesus veio na plenitude do tempo, é cronos. Jesus veio na hora certa. Essa é a tradução literal. Na hora certa. Entendeu? Tudo pronto, o mundo todo debaixo de Roma, estrada para o mundo todo, falava uma língua só. Então o evangelho chegou, espalhou dentro do Império Romano e alcançou o mundo daquela época. Veio na hora certa. Tudo estava pronto. Cronos. Não é? Cronos. K-R-O-N-O-S. Cronos. Mas existe uma outra palavra para tempo que é kairos. K-A-I-O-S. Kairos. Você encontra, por exemplo, em 2 Coríntios 6:2. Aproveitar o tempo da sua oportunidade. Não entender o tempo da sua visitação, da sua oportunidade. E existe uma terceira palavra, que eu quero conversar sobre isso com vocês, que é aion. A-I-O-N. Ela aparece, por exemplo, lá em Efésios 1:21, quando Paulo fala que ele é Senhor, não só desse tempo, como dos tempos vindouros. Foi traduzido na sua Bíblia século, mas não é assim que está no original. É tempo, é era. 1:21. A palavra que está lá é aion. A palavra que está lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse século. Não é século que está ali, é com esse tempo. E é aion. Não vos conformeis com esse tempo, mas renovai-vos na sua mente continuamente pela vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Por que a gente está falando negócio de cronos, de kairos, de aion? Porque tem um segredo aí para nós sobre o tempo ser bênção nas nossas mãos. Cronos é o tempo medido. Temos 2 anos de namoro. Foi um tempo bom? Mais ou menos. Aí virou kairos. Kairos não é o tempo medido em horas. É o momento que marcou sua vida. Quando você se lembra da sua infância, você não se lembra de nada de cronos. Você lembra de um kairos da sua infância. Ah, aquele tempo na praia. Quantos dias você ficaram lá? Não faço a mínima ideia. Eu sei que lá na praia eu conheci o Chiquinho. Quando ele saiu da água, eu falei, é de Deus. Isso é kairos. Kairos é um tempo medido por sua intensidade. É um tempo que marca a sua vida. Não vai ser medido por 1 mês, 2 meses, um dia, um momento. É algo que passou a fazer parte da sua história. O seu ministério é kairos, não é cronos. Porque Deus trabalha exatamente com uma santa incoerência. No mundo, quanto mais tempo você vive, mais independente você é. Com Deus, quanto mais tempo você vive, mais dependente você é. É
uma santa incoerência. Concorda comigo? Quanto mais uma pessoa caminhou com Deus, mais dependente ela é de Deus. O ápice disso aí está lá em Davi, no Salmo 131, eu quero ser como criança no colo. Espera, Israel, no Senhor. Quando a Bíblia fala que da boca dos pequeninos sai perfeito louvor, não é criança miando num berçário, não, meu irmão. Tem irmão que ainda fala, pois é criança, a pureza. Nha, 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 nha. Oh. Ai, que unção. Olha que pureza. O miado gospel. Se você olhar no Salmo 8, verso 1 e 2, fala que da boca dos pequeninos, é onde o Novo Testamento cita, sai o perfeito louvor, lá fala, fará calar a voz do inimigo, do acusador. Como é que criança vai calar o capeta, meu irmão? O que Deus está dizendo é que do pequenino quer dizer o ápice da maturidade. É essa pessoa madura que tem um louvor perfeito, que faz calar o acusador. Falaram com Jesus, como é que é o reino dos céus? Falei, traz uma criança aqui. Se não receber o reino do céu como uma criança, não entrará nele. Jesus não está falando para você pôr fralda com o nome da sua igreja, não, meu irmão. Vai evangelizar, viu? Jesus está dizendo que no reino dos céus, como criança, quer dizer uma maturidade porque depende de mim. Amém? E se não se tornar como uma criança, não entra no reino dos céus. Não é isso que Jesus falou? E ele fala, olha, não impeça os maduros de virem a mim. Ninguém impede novo convertido de ir a Jesus, viu, gente? Porque quando você vai impedir, ele já foi. Ele é uma coisa solta, perigosa. Novo convertido é um terror. Ele fica doido para ter um paralítico para ele orar. Ele fica doido para encontrar com um demoniado para treinar o tiro direto. Hein? Eu lembro que tinha um irmãozinho que saía com a gente para evangelizar na rua, novo convertido. Ele era um perigo, meu irmão. Ele era um perigo. Ele cria demais, ele é muito crente. Ele achava que orou, resolveu. Como é que o pessoal acha uma coisa dessa, meu Deus? Agora, quem é maduro na fé, se impede de ir a Jesus. Se impede. Porque ele, talvez por misericórdia a você, abra mão de certas coisas que Deus não pediu ele para abrir mão. Por considerar você alguém que não entendeu, ele assume um prejuízo que Deus não deu para ele. E a obra de Deus fica parada, como ficou 7 dias esperando Miriam voltar. Glória a Deus, Moisés intercedeu, Deus tirou a lepra dela, mas o Senhor falou, fica 7 dias para ser purificada. E 7 dias Israel não caminhou até Miriam voltar. Tem irmão que Deus restaura, Deus tem paciência com a gente, mas atrasamos a obra de Deus. Muitas vezes. Certas situações na igreja, briga de menino, de gravata, menino de gravata. E a igreja fica parada 2 anos esperando os meninos se entenderem. Isso é uma vergonha para o reino de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender que Kairos é o segredo. A questão não é o tempo que Deus está falando com você, é qual o efeito do que Deus falou com você. Marcou sua vida ou não? Entendeu como é que é? O que você se lembra de Deus? Cronos é só um tempo de treinamento de Deus. Vou te mostrar isso agora mesmo. Cronos é uma ferramenta. Deus criou a história da gente para a gente caminhar e ficar dependente de Deus e alcançar a maturidade. Só isso. Cronos para Deus tem um valor secundário. Um valor secundário. Judas andou com Jesus 3 anos e meio e continuou Judas. Pedro andou 3 anos e meio e foi transformado. É ou não é verdade? Então a questão, meu irmão, é o que isso vai causar em mim. Para Judas foi Cronos, para Pedro foi Kairos. Aion vem para equilibrar essas duas coisas. Aion significa o inefável.
a eternidade, o longo. Aquilo que eu não vou alcançar por mim mesmo. Por isso que o desafio em Romanos 12, 2 é: não se conforme com a aion, mas se renove continuamente. Sabe o que Deus está dizendo? Não se acomode nunca. Deixa Deus renovar você sempre. Porque para enfrentar o inefável, só a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Tem coisa que você não vai mudar, tem coisa que eu não vou mudar. O sol nasce sobre justos e injustos. Na tragédia da região serrana, uma igreja evangélica foi soterrada durante o culto, todos os irmãos partiram. Quem sou eu, quem é você, para discutir o aion de Deus? São decisões tomadas na eternidade. Você quer ver uma decisão que é tomada na eternidade? O dia e a hora que Jesus vai voltar. Jesus falou: ninguém sabe. Só o Pai sabe. Entendeu o que eu estou falando? São coisas que pertencem a aion. São coisas que pertencem a aion na sua vida. São inefáveis. São coisas longas. Jesus é Senhor de aion. Está lá em Efésios 1, 21. Ele é Senhor de aion. Isso que Paulo está dizendo. Por isso que Paulo fala: eu não tenho controle, mas Deus tem o controle. Alguém disse: é verdade que eu não sei pilotar o barco da minha vida, mas também é verdade que tem um piloto no meu barco. Concorda comigo? Tem muita coisa na minha vida que eu não faço a mínima ideia, mas eu tenho um Deus que faz ideia de tudo. Eu sei em quem tenho crido, Paulo falou. Amém, querido? Então o Cronos é ferramenta. As coisas do seu dia a dia, a Bíblia fala: basta cada dia seu problema. Não é mal que está no original, não é problema. Já pensou se cada dia tivesse um mal? E você passou 3 dias bem, com mal acumulado 3 dias? Que é isso, meu irmão? Basta cada dia seu problema. Perdi o ônibus, amanheci com dor de barriga. Entendeu? Amanheci triste. Tem uns irmãos que têm uma tendência à melancolia. É aquele negócio de ficar triste, saber por quê? O que é? Não sei. Dá uma saudade do meu cachorro. Teve gente que falou isso aqui na escola. O Espírito Santo falou isso comigo agora. Falou: Zé, teve gente que teve saudade do cachorro aqui, eu ainda aguentei. Tem gente que tem medo do medo. Rapaz, eu estou com medo de chegar lá e ficar com medo. Sabe, tem coisa que é do dia, a comida não te fez bem. Tem gente que aqui que é vegetariana, jogaram carne no prato dele. Tem gente que é carnívoro, encheram o prato de folha. Entendeu? Até o trem concordou comigo. Então veja bem, as coisas acontecem. Isso é Cronos. Cronos é todo um processo de trabalho de Deus. É por isso que Davi é chamado com 16 anos e só assume o trono com 30. É por isso que José é chamado com 10, 12, 15 anos e assume o assento de governador com 30. É por isso que Moisés é treinado 80 anos para Deus usá-lo 40. Deus teve prejuízo. Mas se você olhar o Cronos, vai falar: por que Deus trabalha isso tanto na minha vida? Já podia ter dia. Deus fala: sossega! Que se eu colocar na sua mão hoje, você joga fora amanhã, porque você não sabe o valor do que eu estou pondo na sua mão. Se eu colocar na sua mão hoje, você vai ficar soberbo em 2 dias, porque o problema do neófito é a soberba. Está escrito, Paulo falou isso. Então Deus às vezes precisa trabalhar, e aí Ele cria o Cronos, Ele cria o tempo de jogar pedra, tempo de guardar pedra, tempo de beijar, tempo de não sei o quê, tempo, entendeu? É Deus trabalhando na sua vida, e você se entrega no Cronos de Deus. Fala: Senhor, se não foi hoje, é porque era para ser amanhã. Oh meu Deus, muito obrigado, e quando chegar amanhã, você vai olhar para trás e falar: ainda bem que não foi ontem. Um dia
você vai agradecer muito as orações que Deus disse não. Um dia, minha filha era pequenininha e falou, pai, vamos pôr um cavalo lá em casa? Eu falei, aonde, minha filha, se nós moramos num apartamento? Ela falou, já pensei tudo, pai. Nós vamos pôr na sala, tirar os móveis, tudo, encher de capim a sala. E a sala vai ser o lugar do cavalo. Eu olhei para ela e disse, não. Ela falou, pai, mas já arrumei o lugar, já ajeitei tudo. Não. Ela, sentiu? Ficou ligeiramente chateada comigo. Até que o picolé veio e salvou a situação. Se eu não estou enganado. Irmão, pior você não sabe. No final daquele dia eu fui fazer minha devocional. Eu estava conversando com Deus e nós conversamos de maneira interessante às vezes. E aí eu falei, Senhor, o Senhor viu a minha filha pedindo para pôr um cavalo lá em casa? Sabe o que Deus me falou? Me lembrou muito algumas de suas orações. E eu sem graça, tentando esquivar. Falei, Senhor, é por isso que o Senhor fala não e não explica? Ele falou, Porque os seus pedidos são absurdos. E o que é pior, você dá um jeito de parecer que vai funcionar. Você conhece oração manipulação? Você ora já induzindo a resposta de Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de um namorado. O Senhor sabe que eu vim para essa escola. A primeira motivação foi ver o Senhor. A segunda, ver quem o Senhor quer que eu veja. O Senhor sabe que eu já estou chegando aos 30 anos. E a competição é cerrada. Os homens de Deus já casaram, a turma de 30 está esperando a segunda geração ser formada. Eu ainda estou orando por Boaz, Senhor, e não por Caleb. Não quero um cara de 80 e tanto, com alegria de 45. Senhor, e o Senhor viu, que eu sei que o Senhor viu, que o Senhor vê todas as coisas. E o que eu acho incrível é que Deus escuta essa conversa toda. Meu. A paciência de Deus me assusta. Aí você começa a falar onde vai pôr o cavalo. E você tira os móveis da sua alma e enche de capim. Deus olha nos seus olhos e fala, não. E você, como um bom crente que não vale nada, começa a fazer birra. Quer saber, Senhor? Também não vou na igreja mais. Não vou ler a Bíblia durante uma semana. E Deus vai olhar para você e falar, eu já estou com a minha eternidade resolvida, você não. Quem vai perder é você, não sou eu. O que eu tinha a perder, por você eu já perdi. Não é? Nenhuma entrega da nossa parte se comparará à entrega que Deus fez. Deus podia ter enviado o anjo Miguel para salvar a terra. Seria uma honra para Miguel. Teria que pôr mais 2 pregos na cruz por causa das asas. Quem sabe Gabriel? Já pensou Gabriel? Vem cá, Gabriel. Você não somente é guardião de Israel, você vai ser o guardião da humanidade. Senhor, você vai encarnar, Gabriel. E você vai salvar a humanidade. Senhor, que honra. O céu enviou o melhor que ele tinha.
E aí Deus criou um padrão. Se é o céu que envia, vem o melhor. Se o seu namoro vier do céu, é o melhor. Se o seu ministério vier do céu, é o melhor. Amém, querido? Vira para a pessoa do lado e fala, espera o do céu. Coisa apressada. Fala com a pessoa do lado. Espera vir do céu, coisa apressada. Irmãos, Cronos é a ferramenta, Kairos é o alvo, Aion é o inefável que cobre tudo isso. Aion deve produzir em você humildade. Nossa Terra é tão pequena que não aparece no mapa do universo. Para você ter uma ideia, existe uma estrela chamada Antares. Se você colocá-la como o tamanho de uma bola de basquete, o nosso Sol seria uma bola de gude. Nosso Sol. A Terra não é nada. Descobriram recentemente, alguém me falou, uma nova galáxia, composta em grande parte por diamantes.